Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário, apresentador desse programa. Hoje a gente vai conversar com a Maria Gabriela um pouquinho sobre acupuntura, fitoterapia chinesa. Deixa ela se apresentar. Primeiramente, muito obrigada, André, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no podcast Animal. Meu nome é Maria Gabriela, sou médica veterinária. Sou formada em acupuntura veterinária pela Roberta Basile. Estou concluindo agora em abril um curso de fitoterapia natural aplicada aos animais. E tenho uma formação aí de medicina tradicional chinesa desde 2018. O que é basicamente a medicina tradicional chinesa? Bom, é um pouco difícil de explicar assim aos primeiros olhos, mas a medicina tradicional chinesa, a medicina oriental, ela é uma medicina que ela é energética. Então, difere um pouco dos princípios diagnósticos da medicina ocidental. Então, a medicina tradicional chinesa, ela vai abordar o princípio energético do ser vivo, né? Dos humanos, dos animais, até das plantas. Tem gente que faz acupuntura em planta. E ela vai basear nos padrões energéticos do indivíduo. Então, tudo na gente é energia. Então, essa energia, ela varia de densidade, mas continua sendo energia. Então, a gente tem essa parte energética mais densa, né? Por exemplo, nosso corpo físico, né? O corpo dos animais, os vasos sanguíneos. Aí, trazendo por uma questão mais sutil da energia, nós temos os líquidos orgânicos, temos o sangue, que não é tão denso quanto a carne, né? Até o princípio da energia nos meridianos, que é como se fosse um sangue invisível, né? Que seria o Qi, que a gente chama de energia, e que ele corre e faz todos os processos de transformação, desenvolvimento, maturação de todo o corpo. E esses meridianos percorrem o corpo todo? Percorrem o corpo inteiro, levando energia para todos os cantos que é necessário, assim. E como é que se chegaram a esses meridianos? Então, a medicina tradicional chinesa, ela é muito antiga. Então, assim, de fitoterapia chinesa tem tratados que pegam 1100 a.C. Então, estima que a medicina chinesa, medicina tradicional chinesa, tem, assim, 4, 5 mil anos de existência. Nossa. E é a forma com que lá na China, né, onde surgiu, eles se tratam até hoje. Então, assim, é uma coisa que funciona e para eles é a medicina deles. Então, quando a gente traz para o Ocidente, a gente tem uma quebra, assim, muito grande em que as coisas, como eu posso dizer? Elas têm uma explicação que vai muito além de um sinal e sintoma. Então, a medicina tradicional chinesa, ela não quer saber, eu tô com uma tosse, o cachorro tá tossindo, né? Tá com artrite. Ele quer saber o que tem por trás desses sintomas e trata o indivíduo de forma holística. Então, ele vai olhar o animal como um todo, né? Ele é uma medicina que ele vê o ser como um todo. Então, é bem interessante você não ficar tratando um sintoma específico, um sinal específico, e sim olhar aquele animal como um todo, né? Então, nesse caso, a própria anamnese inicial, a primeira consulta, deve demorar um tempo maior. Demora mais, porque a gente vai querer saber como é que está aquele animal, qual é o temperamento daquele animal, porque a gente identifica os temperamentos, mais adiante eu vou explicar nos 5 elementos. A gente vai categorizar aquele animal dentro dos 5 elementos, a gente quer saber de comportamento, a gente quer saber da dieta que aquele animal está levando, como é que é a urina, como é que é as fezes, o que ele está apresentando. A gente olha a língua, que é uma das formas de diagnóstico da medicina chinesa, é a língua. Então, a gente olha a língua do animal, a gente pega o pulso do animal, porque o pulso também nos traz um diagnóstico, e olhar o animal como um todo. Então, a anamnese é bem extensa mesmo, bem minuciosa. A gente pergunta, o animal é calorento, o animal é friorento, ele bebe muita água, ele não sente sede. Então, esses são parâmetros que os tutores estranham um pouco a gente perguntar, mas que para a medicina chinesa é muito importante. Eu estou formado há 20 anos. Então, teve um veterinário no hospital nosso, da UNB, logo assim que começou, que ele era acupunturista. Era o Rodrigo, se não me falha, o Rodrigo, da Canis.
Hoje em dia ele já montou Sim. a Canis na Espanha. Então ele está lá. E era um negócio que ele comentava realmente, era essa anamnese inicial muito extensa. Porque o detalhe faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Às vezes, um detalhe consegue dar um clique para a gente saber, não, realmente é tal síndrome, não é outra. Então, é bem interessante como essas nuances elas vão guiando a gente e também guiando a nossa anamnese, né? Até porque o animal não fala, então muitas coisas a gente ia ser muito mais fácil. Mas o animal não fala, então muitas vezes a gente depende do tutor e também, mas também olhar para o animal, porque muitas vezes nem sempre o tutor, né, tá presente o tempo inteiro, né, junto com o animal e às vezes acaba mascarando, né, algum sinal e sintoma que pra gente é importante. Eu tenho uma teoria de que o tutor de gato é sempre mais fácil você fazer isso. De gato? É. Porque ele tem mais detalhe. O tutor de gato é mais detalhista, ele presta mais atenção. No comportamento. Para você isso ajuda bastante. Ajuda bastante, até porque gato já é todo mais quietinho, mais na dele, então qualquer mínima mudança de comportamento realmente o tutor nota. E também interfere se afeta mais de dia, se afeta mais de noite? Afeta, sim. É bem importante. Tem dores, por exemplo, piora no frio, piora no calor. Se tá o clima mais frio, ele manca mais, você acha que ele sente mais dor, ele tem mais comportamento de dor. Isso vai guiando o nosso diagnóstico. Realmente é bem no detalhe, né? É bem no detalhe. E aí pra você extrair esse detalhe é que fica complicado, né? Muitas vezes o tutor não se atenta a esse tipo de coisa, mas também tem outras formas da gente descobrir, né? Então, a gente vai olhar a língua, a gente vai olhar o pulso, a gente vai fazer a anamnese do paciente e aí a gente vai trabalhando. E quais são as principais indicações? Bom, eu costumo dizer que no mundo ideal, a medicina tradicional chinesa, ela trataria grande parte das coisas, assim. Claro que, por exemplo, o cachorro caiu, tá com um traumatismo craniano. Você não vai lá fazer acupuntura nele, né? Você vai levar ele, por favor, para a clínica veterinária, né? Então, assim, passou da clínica veterinária, tem indicação. Muitas vezes, o que eu percebo é que falta um pouco de conhecimento dos clínicos e de outras especialidades sobre a indicação da acupuntura e da fitoterapia chinesa, porque ela trata todos os órgãos do nosso corpo, distúrbios, síndromes. Porque eu acho que muitas vezes também quando o pessoal pensa em medicina tradicional chinesa, pensa só na acupuntura. Né? E a medicina tradicional chinesa ela é uma gama de opções terapêuticas. Sim, a medicina tradicional chinesa ela é muito vasta, né? Aqui no Brasil, o que eu mais vejo seria a acupuntura, a dietoterapia, que são de alimentos, né? Batata baroa, inhame, então alimentos. A fitoterapia chinesa, que tem crescido bastante. Tem o tuiná, que é a massagem, tem o shiatsu. Então, assim, eu costumo dizer que a medicina chinesa ela é uma árvore e tem vários galhos que você vai integrando. Então, você pode integrar a acupuntura, com a dietoterapia, com a fitoterapia, então, com a ventosa, a auriculoterapia, que não funciona para os animais ainda, né? Mas acho que é mais complicado, porque eles sentem muito incômodo, né? E fica difícil você manter aquelas que são as sementes, né? São sementinhas. São as sementes, e fica mais difícil de você manter. Né? E a determinação dos pontos segue mais ou menos um padrão, sendo humano, cão, gato, cavalo, segue mais ou menos um padrão. A referência anatômica é a mesma. Então, os pontos, o que vai mudar é que eles apoiam as 4 patas e muda o tamanho do carpo, assim, mas é exatamente igual ao do ser humano. E como é que você sabe que acertou o ponto certinho? Bom, tem gente que usa feeling, mas assim, eu prefiro... Porque assim, por exemplo, animais muito pequenos, um Yorkshire. Então, eu atendo um Yorkshire que ele é bem minizinho. Então, uma coisa diferente é você atender, um pitbull, que é muito maior. Então, eu vou
passando o dedinho, sentindo a depressão dos ossos. Quando eu sei que o pontinho é ali entre um osso e outro, eu coloco a agulha. É mais... Eu gosto, né, de ir sentindo com o dedinho. Porque você tem os mapas. Sim, a gente tem um mapa. Mas eles não são extremamente precisos. O problema, principalmente em pequenos, é que são muitos pontos, são mais de 300 pontos, e acaba ficando um ponto próximo do outro. E aí, dependendo do que você quer fazer, interfere qual ponto que você vai estimular. Sim. Aí eu vou mesmo sentindo as depressões, sentindo os ossinhos. Eles falam que cada depressão no corpo, ele é um ponto de acupuntura. Então, são pequenas depressões que você vai passando o dedinho bem sutil, você sente que tem uma depressãozinha ali, e ficam os pontos de acupuntura e neles é a mesma coisa. Deve ser bem... Se pegar um dog alemão, deve ser mais fácil que um chihuahua. É uma delícia. Dá pra ver, não, realmente, tal ponto fica bem ali. Eu sei porque eu tava conversando com a colega veterinária, ela tem um gatil. Uhum. E ela tem uma gatinha Minuê que tem 1,6 kg adulta. Muito Deve ser... E aí, o tamanho da agulha também, mais né? Com aqueles gatinhos das patinhas curtas. Uhum. Deve ser mais complicado Mais ainda. complicado ainda. Aí acaba pegando 2 pontos. Mas, como eu falei, mas cada ponto tem a sua ação específica. Tem a sua ação específica, isso. E os meridianos estão relacionados com órgãos. Isso. Passar o slide. Né? Ianca, bate aí pra nós. Mas deve ficar... Animal pequeno deve ser complicado. E eu uso a agulha que ela é 0,18 milímetros. Ela é desse tamanhozinho aqui, ó. Nossa, eu já usei... Teve uma época em que eu pensei em trabalhar com isso, com acupuntura. Foi logo no começo da faculdade. Eu estava no 3º, 4º semestre, que a gente montou a semana acadêmica da veterinária. Sim. Na primeira semana acadêmica da veterinária, inclusive. E a gente teve aula com o Estélio, de Botucatu. E aí foi uma das coisas que eu pensei. Falei, cara, cheguei a comprar livro. É mesmo. Tá lá. Mas aí não foi pra frente, não. Tchau. Não foi porque eu não via... isso eu tô falando há 23, 24 anos atrás. A mentalidade do tutor era outra. Sim. E eu não via essa... Como é que eu posso dizer? Essa procura que tem hoje. Porque hoje você tem uma procura maior por essas terapias ditas alternativas. Antigamente, essas terapias integrativas. Você tem uma procura muito maior. Muito maior. Eu acho que surge do próprio ser humano começar a procurar alternativas mais naturais. E porque eu sou acupunturista humana também. Então, muitas vezes... quando eu não tinha feito veterinária ainda, acho que você faz em cachorro também? Aí eu, não faço em cachorro. Mas assim, a pessoa que tem um tratamento com acupuntura, com a fitoterapia, ela vê ali uma alternativa e quer, caso o animal adoeça, que ele tenha essa alternativa mais natural também. Então, eu acho que a popularização da medicina chinesa, da acupuntura, entre os seres humanos, assim, acho que propiciou bastante esse mercado integrativo a crescer, o mercado veterinário. Então cada meridiano, cada órgão da medicina chinesa, a gente coloca ele dentro dos 5 elementos, que é uma das bases da medicina chinesa, né? Então, tudo a gente coloca aqui nos 5 elementos. Então, temos o elemento fogo, terra, metal, água e madeira. Então, temos todos os órgãos aqui, baço, estômago no elemento terra, pulmão, intestino grosso no elemento metal, rim, bexiga no elemento água, fígado e vesícula biliar no elemento madeira e coração e intestino delgado no elemento fogo. E você vai ter sempre teoricamente sobe e um que desce. Isso, então a gente tem os ciclos de geração e os ciclos de dominação. Então, a mãe, por exemplo, o fogo é a mãe da terra, que é a mãe do metal, a mãe da água, a mãe da madeira. E temos a lei do Avoneto, que é o de dominância. Então, a água apaga o fogo derrete o metal corta a madeira se finca na terra e da terra sai a água. Então, a gente tem esses ciclos energéticos e esqueci de colocar a maré energética, que para a fitoterapia é bastante importante, que cada horário, a cada 2 horas, o nosso corpo e o corpo dos animais, eles
vai ter um momento em que um órgão vai ter mais energia do que o outro. Então, Por isso essa importância de saber se ele do piora no horário. frio, se ele Sim. melhora no frio, se piora no Se calor. acorda de noite entre 1 e 3 horas da manhã. Se o cachorro não dorme direito. Então tá relacionado com essa maré Com a energética. maré energética. Inclusive, a administração dos medicamentos de fitoterapia chinesa, eu gosto de colocar na maré energética do órgão que o animal está precisando. Então, sei lá, se eu quero dar no horário do coração, eu vou dar entre as 11 e a 1 hora da manhã. E isso... O tutor tem que estar bem... Mas assim, disponível. se o tutor tiver disponibilidade, assim. No mundo ideal seria isso, mas hoje em dia não é o que a gente enxerga, mas não tem problema. Eu acredito que geralmente quem busca por acupuntura ou um tratamento com medicina tradicional chinesa, dietoterapia chinesa, ele vai estar disposto a fazer da forma mais correta. Sim. Não, eu sempre pergunto, 5 horas, você já está em casa? É um horário bom para você? Você consegue dar o remédio para ele esse horário? Ou às 9 da manhã? Então, eu pergunto, se ele tiver disponibilidade para administrar o remédio do animal daquele horário, é o horário ideal que eu gosto de usar. E aí, são basicamente medicações orais. Isso. Assim, tem uma gama de... A medicina chinesa, a fitoterapia chinesa, quando a gente escuta fitoterapia chinesa, a gente acha que é só planta. Vai dar chazinhos, macerado. Mas a fitoterapia chinesa, ela não é só planta. Então, a gente tem compostos, tem ervas, e aí vai usar caule, usa a folha, usa o rizoma, usa a flor. Então, e temos de origem animal também, que aí vem várias bizarrices aqui, ó. A gente tem sanguessuga, ovo de louva-a-Deus, chifre de veado, mel, centopeia, bicho da seda, escorpião, casca da cigarra, cara, minhoca. Eu lembro porque, cara, eu sou velho. Eu tô 46, beirando 50. E eu não sei qual foi o filme que eu vi. É um filme bem antigo. O cara tinha essa história do chifre de veado. Eles usam... Cara, eu não vou lembrar qual é o filme. Não vou lembrar. Acho que foi na hora do Rush 1. O primeiro. Não lembro. Que o Jack Chan tem a história dessa. E o Chris Tucker, que vem com a história do chifre de veado. Pra tomar. Então, assim, mas são... E geralmente o tutor consegue assimilar essas... Então, o que acontece? Não devem ser fáceis de... Não, é o que acontece no Brasil, né? E temos minerais também nas fórmulas, né? Hematita, magnetita, gesso. Então, assim, foi muito empírico a fitoterapia chinesa, né? A criação da fitoterapia chinesa. Tinha uma amiga da minha mãe que usava magnetita próximo do joelho. Segundo ela, é porque você consegue melhorar a circulação na área da lesão. Uma sabedoria. Por conta do ferro no sangue e tudo. Cara, e ajudou bastante. Fitoterapia chinesa está aí para trazer essas esquisitices que funcionam. E aí, geralmente, é uma combinação. Isso. Hoje, no Brasil, a fitoterapia chinesa, antes de 2011, ela vinha de fora. Então, ela vinha importada da China. Porque lá na China, você pode usar minhoca, sanguessuga, chifre de veado, e para eles está ok. Mas aqui, em 2011, veio a RDC da Anvisa autorizando a fabricação de fitoterapia chinesa aqui no Brasil e a comercialização, mas muitos desses ativos que são de origem animal não é permitido pela Anvisa. Então, o que eles fazem é achar uma erva que tem ação semelhante e fazem as fórmulas magistrais modificadas. Porque a Anvisa não permite, por exemplo, minhoca. É o tempo inteiro buscando alternativas. Alternativas, isso. Aqui no Brasil, pelo menos, sim. Enquanto não é permitido... É que a gente vê naqueles aeroportos restritos, os chineses tudo ficando com um monte de coisa retida. E esses dias eu vi um episódio, inclusive, da... Vigiagro, né? Que fica nos aeroportos. E veio o chinês e cheio de fitoterapia chinesa. Eu até comentei com o Eduardo, falei, cara, que dó.
Não pode, porque é pedaço de planta, é caule, é semente. São frutos que têm semente e não pode entrar aqui. Mas não consegue nem via importação legalizada? Ah, eu não sei. Não sei. Assim, o que eles manipulam é via importação legalizada, né? Para fazer Sim, aqui, sim, né? sim. Hoje é bem mais fácil de conseguir do que era 10 anos atrás, né? Então já tem várias farmácias de manipulação. Não são muitas, né? Aqui em Brasília tem a Kanzo, fitoterapia sino-japonesa, que são meus parceiros. E que aqui em Brasília é a única farmácia que faz manipulação. Qual é o nome? Kanzo, fitoterapia. E aqui é a única farmácia de manipulação que manipula a fitoterapia chinesa. Aí em São Paulo tem, em Santos, tem mais, né? Agora aqui em Brasília só tem essa. E acaba ficando complicado, né? Porque para você ter... Porque, obviamente, quando você estuda a fórmula original. É. E aí fazer essa adaptação é que é o complicado, não? Sim. Aí, como... principalmente na fitoterapia chinesa, eu trabalho com as fórmulas magistrais, porque hoje em dia é o que é mais consenso, assim. As fórmulas magistrais, elas são já um compilado de várias ervas com objetivos específicos e elas já é a formulazinha ali prontinha e tal, você não tem que ficar pensando numa erva tal específica para isso, porque são mais de 12 mil componentes na fitoterapia. A matéria médica da fitoterapia chinesa tem mais de 12 mil ervas. Então, assim, é muita coisa. E não dá pra... Fora que uma pode ter reação com outra. Tem reação com a outra, você não pode combinar com a outra. E aí, as fórmulas magistrais chinesas, elas já têm esse equilíbrio. Depois eu vou explicar mais pra frente sobre o equilíbrio de uma fórmula magistral chinesa, o que é necessário. E elas já vêm equilibradas. Então, a gente usa as fórmulas magistrais chinesas. Eu utilizo as fórmulas magistrais chinesas. E a dose também vai depender do tamanho do animal. Do tamanho do animal. Isso. Então, geralmente, eu uso 200 miligramas por dia em animais pequenos, 300 em animais, um dog alemão, um Rottweiler bem grandão. E a procura é mais de cão ou mais de gato? Ou já está meio que equilibrada? Bom, aí cai naquele que eu falei das indicações, né? Do clínico geral e das outras especialidades saberem indicar a fitoterapia chinesa e a acupuntura, né? Hoje em dia é mais cachorro, né? Tem gato, mas assim, 20%. 80% são cachorros. E principalmente neuro e ortopedia. Então, paciente pós-operatório, paciente com displasia coxofemoral, então, artrite, artrose. E acaba que a indicação vai mais para a acupuntura. Isso, vai mais para a acupuntura, mas na minha sessão eu integro automaticamente a fitoterapia, né? Porque é bom que o animal fica com estímulo em casa, né? Porque a acupuntura eu faço uma, no máximo 2 vezes na semana, quando tá precisando muito, assim, aquele animal agudo. Agora a fitoterapia chinesa é bom porque o animal fica com aquele estímulo em casa, né? Estimulando. E por isso que eu gosto muito da fitoterapia chinesa. Eu acho que ele impulsiona muito os efeitos da acupuntura. E as indicações não são só para controle de dor, que é o que a gente acaba tendo as indicações mais frequentes. A fitoterapia para dermatologia é maravilhosa, para dermatite atópica, prurido, qualquer tipo de ferida, tem shih tzu, coceira. Ah, meu Deus, o rei da atopia. É muito bom para dermatologia, casos neurológicos que vêm assim mais em segundo plano, a maioria mesmo é ortopédica, né? E para tudo, endócrino. Então, tudo assim que o animal estiver precisando, até mesmo a ansiedade, tem fórmulas que são calmantes, né, para ajudar aquele animal. Então, a fitoterapia é muito ampla, ela abrange muita coisa. Então, falta... E aí é lógico para a gente também tirar muito disso de que... Porque a grande maioria das indicações, como eu falei, acabam sendo para acupuntura, controle de dor, pós-operatório ortopédico. Sim. Eu acho que falta um trabalho, e eu acho que principalmente na faculdade. Você teve a sorte de ter uma terapia alternativa, né, na faculdade, e uma sorte que eu não tive. Então, eu passei a minha graduação inteira, mesmo sendo acupunturista já e atendendo humanos, não vi durante toda a minha graduação. Então, eu fui para a clínica,
fui para clínica cirúrgica. No último semestre, eu fui para inspeção de produtos de origem animal. Até que no último segundo tempo, uma das minhas maiores amigas, a doutora Maria Ellen, falou: amiga, você é acupunturista humana, você tem todo o conhecimento teórico, só vai mudar a localização dos pontos. Vamos fazer acupuntura veterinária? O mercado está aí, está precisando de profissionais, né? Não tem muitos. E aí eu, tem razão, né? E aí fui fazer um estágio com a doutora Letícia Vieira, na VetSpa, e me apaixonei. Mas assim, no último segundo, mesmo já sendo formada, já atendendo, e assim... E foi complicado fazer esse pulo? Então, eu nunca tinha tido contato com a acupuntura veterinária. Durante toda a minha graduação, eu não tive matérias de laser, de ozônio, de acupuntura, nem de fisiatria. Então, assim, para mim era uma área que eu não conhecia. E quando eu comecei o estágio, né, com a doutora Letícia, eu fui vendo que era a mesma coisa. Mesma coisa. Eu, caramba, é muito igual a gente. Até as síndromes, hoje em dia tem mais síndromes de deficiência por alimentação, por falta de exercício físico, igual aos humanos. Então, são mais síndromes de deficiência que eu vejo, né? E eu fui vendo que tinha espaço e que eles respondiam muito mais rápido do que os humanos. Eles têm uma resposta muito mais rápida. Eles vão sem preconceito, eles querem a terapia, né? E eu tinha muito medo, nossa, de levar uma mordida. Não, ele não vai aceitar o agulhamento. Como é que eu vou pegar o pulso desse bicho? Como é que eu vou fazer ele me mostrar a língua? E eu acho que eu fui criando, assim, uma barreira. Eu mesma fui criando uma barreira contra a acupuntura veterinária. Porque eu achava que ia ser muito, muito difícil. E aí eu vi que eles amam a acupuntura. Eles gostam. Eles ficam quietinhos. É muito difícil eu pegar um paciente que é agitado. Acho que quando eles veem, que eles percebem que tá tirando a dor, que aquilo que você tá fazendo tá ajudando, eles aceitam muito bem a prática. E isso, no início eu fui pegando gosto e fui fazendo, fui praticando e me apaixonei pela acupuntura E a aceitação dos veterinária. tutores também, hoje em dia é mais... É muito melhor. Eu explico, assim, de forma básica uma fitoterapia e eles aceitam na mesma hora, assim. Porque eles querem coisas naturais, porque eles veem que muitas vezes a alopatia vem com efeitos colaterais, vem com a mudança de temperamento do animal, fica mais abatido, mais quietinho, ou muito agitado. Então, assim, eles veem que eles buscam esse benefício que a medicina chinesa traz de ser uma medicina natural, né? Então, eles têm uma aceitação muito boa. Mas ainda tem, obviamente, aquela galera que meio que tem um pé atrás. Ainda mais os mais céticos, assim, né? Quando você chega falando de energia, chega falando de meridianos, de Qi, de Shui, de essência, a pessoa fica meio... E assim, mas é ter o tato, assim, por exemplo, se eu vejo que é aquele tutor que ele é mais retraído, que ele... Já tô vendo que ele não bota muita fé em questão de energia, eu faço a explicação científica. Eu falo, olha, as ervas chinesas, elas mimetizam compostos no nosso organismo, eles estimulam, sei lá, a produção de hormônios, produção de catecolaminas. E da mesma forma com a acupuntura, mecanismo de comportas medulares. Aí a pessoa já fica, entendi. Então, assim, eu tenho o tato de ver como é que é cada tutor e explicar de forma científica ou de forma energética. A maioria dos tutores adora a forma energética. De falar de Qi, de Shui, eles ficam, caramba, que legal. Eu sinto isso também. Então, é muito bacana isso. A maioria gosta da explicação Aceita energética bem. E aceita bem. E a gente está falando das fórmulas magistrais. Isso. Bom, as fórmulas magistrais... A fitoterapia chinesa, ela vai se basear em alguns tópicos. Então, primeiro, tanto das ervas, quanto da parte mineral, quanto da parte animal, né? Que a gente não tem mais, vale a explicação, que é os 5 sabores. Então, a fitoterapia, ela vai pegar os 5 sabores. Não quer dizer que é o sabor exatamente
daquela erva. Que você vai colocar na boca e vai sentir, ela é picante, ela é amarga. Não, ela é a ação terapêutica da erva no organismo. Então, tem relação também com os 5 elementos. Que também tem relação com os 5 elementos. Então, por exemplo, temos o picante, o doce, o azedo, o amargo e o salgado. Então, por exemplo, o picante, ele vai promover o fluxo de Qi, ele vai ativar o fluxo de sangue. O doce, ele é tonificante, harmonizante. O azedo é adstringente. Amargo, purgativo, ele vai sedar o fogo, ele é bom para síndromes de calor. O salgado, laxante, elimina tumores, nódulos. É o que a gente mais usa para tratamento coadjuvante de câncer, né? E aí a gente vai classificar essas ervas de acordo com o seu sabor. E aí a gente classifica de acordo com a essência. Então, todas as ervas, elas podem ser quentes, mornas, frescas e frias. Então, as quentes e as mornas, elas têm uma natureza mais yang, né? Que é uma natureza mais de aquecer, uma natureza de promover fluxo, uma natureza de ação mais energética. E as frescas e as frias, elas têm uma natureza mais yin. Então, se eu quero, por exemplo, a sinomose é uma doença que eu atendo muito. E a sinomose, ela tem um fator exógeno, né? Que é o vírus, e que ele promove muito calor, é uma infecção, né? Então, a infecção a gente fala que é uma síndrome, assim, de calor. E o calor, ele extingue o yin, que é a natureza fria do nosso corpo. Então, o corpo do animal sempre tem que estar em equilíbrio. Então, essas síndromes como, por exemplo, a sinomose, ela deixa o animal com uma deficiência de yin. O curso da doença é muito agressivo, né? Quando o animal sobrevive ali, ocorre uma deficiência de yin. Então, para ajudar nessa deficiência de yin, a gente vai usar ervas yin, de natureza fria e fresca. Então, por exemplo, uma erva que é doce, que tem que tem um sabor tonificante, a gente vai usar uma erva doce e fria, por exemplo, que vai tonificar o yin. Ou o contrário, uma artrite reumatoide, que tem uma natureza mais yin, a gente de drenar mais o yang, a gente usa uma erva que vai... Faz esse contraponto. Isso, exatamente. Um equilíbrio. E, por último, as 4 direções. Ascendente, descendente, dispersante e interiorizante. Então, a gente, nas fórmulas maestrais chinesas, eles fazem esse balanço, né? E, por exemplo, uma pneumonia. Uma pneumonia, geralmente, ela começa de fora e vai para dentro, né? Interioriza a doença, que a gente chama, né? Então, a gente vai usar uma erva que exteriorize para a doença sair. E nisso cai, por exemplo, a minhoca. A minhoca, ela tá na terra e ela escava galerias para baixo, né? Então, ela é um componente interiorizante. E aí, a gente trabalha nessas nuances para ver uma fórmula correta para aquele animal. Por exemplo, síndromes de calor, vou usar ervas frias. Síndromes frias, vou usar ervas que ajudam no calor. E as fórmulas maestrais chinesas obedecem esse esquema de erva imperial, erva ministerial, erva assistente e erva auxiliar, erva mensageira. A erva imperial, ela geralmente é o primeiro prefixo ali, tipo Xiaohuo Luodan, que é uma fórmula que eu gosto de prescrever muito para paciente pós-operatório de hérnia, né? Para estimular o fluxo de energia. A forma original tem minhoca. E aí, como não pode usar minhoca aqui, a gente usa um componente que vai substituir essa nem se for minhoca interiorização. Local, regional? Nem se for a minhoca aqui do Distrito Federal. A Anvisa não deixa. E aí a erva, por exemplo, a erva imperial vai ser aquela erva que vai ter a ação principal. Então, a ação principal daquela fórmula, por exemplo, nutrir, estimular o fluxo de sangue. Então, a erva imperial tem esse papel. A erva ministerial é o ministro do imperador. Então, ela vai ajudar naquele efeito da erva principal, que é a erva imperador, né? Então, a ministerial geralmente confabula com a erva imperial. A erva assistente, ela é muito importante porque ela tonifica a fórmula, harmoniza a fórmula. Se tiver questão de toxicidade, ela dá uma ajeitada, ela é aquela erva que vai equilibrar. Pode até ter um efeito antagonista
a erva imperial, por exemplo. Se for uma erva imperial e uma ministerial muito quente, às vezes a erva assistente é uma erva fresca para dar um contrabalanço, para não esquentar demais o animal. E a erva mensageira vai ser aquela erva que vai levar aquela ação terapêutica para determinado lugar. Então, por exemplo, a fórmula magistral Minmu, ela vai tonificar, ela vai nutrir o yin do fígado. Só que essa é uma fórmula magistral destinada aos olhos. Então, a erva mensageira dele leva essa ação para os olhos. Então, é boa para deslocamento de retina, conjuntivite. Tem uma hierarquia. E também não significa que todas as fórmulas vão ter todas as quatro ações, assim. Tem ervas que tem menos, tem ervas que tem mais, que tem bem mais, né, do que só 4 ervas dentro da fórmula. Então, aí vai trabalhando assim com... Mas eles vão ter ervas que são mais de um, menos de outro, para poder fazer esse contraponto, balancear. Para poder fazer esse contraponto. Às vezes... Não quer dizer que são 4. Não quer dizer que são 4. Pode ser 2, pode ser 5... 8, 10. Então, tem uma infinidade aí de fórmulas magistrais. E aí, o conhecer essas ervas é que é o complexo, né? A matéria médica, que é o livro que vai estar erva por erva, explicando o que cada uma faz no organismo, é muito extensa. Então, assim, a gente não consegue conhecer todas, são mais de 2.000, como eu expliquei, né? E, assim, o que me choca foi como eles chegaram, né, a esse... toda essa sabedoria, né? E foi realmente experimentando. Tem uma história que um dos pesquisadores chineses, né, que, assim, isso há pesquisadores, digo, sei lá, 2.000 anos antes de Cristo, né? Testava a erva, várias ervas, assim, e, tipo, se intoxicava, sei lá, quantas vezes por dia. Então, assim, foi testando, vendo efeito terapêutico, testando, vendo efeito terapêutico. E data, assim, uma das escavações, que foi 1.100 anos antes de Cristo, que eles acharam um livro, né, que ditava 100 fórmulas para 100 doenças, né, lá na China. Então, assim, é muito antigo. Então, eu fico muito feliz que isso tenha chegado aqui e que hoje, assim, e 12.000 com ervas também ocidentais. Por exemplo, eles usam mel também. Eles usam mel, que, assim, não é tão chinês. Tipo, nossa, uma erva chinesa. Tipo, um componente que é da China, realmente, né? Eles usam mel. Eles usam muito ginseng, né? Tipo, que aqui já na fitoterapia convencional, né, natural, o ginseng é bastante utilizado, né? Eles usam bastante o ginseng. E, assim, tem vários tipos de administração. Então, tem tinturas, tem pó. Lá era o chazinho mesmo. Então, você tinha que pegar as ervas, medir, fazer o chá, tomar 3 vezes ao dia. E, assim, isso aqui no Ocidente Porque lá eles também têm mais o hábito. Não, com certeza. Até de tomar chá eles têm o hábito. Aqui a gente não tem hábito de tomar chá, né? Ainda mais oferecer para um animal um chá. Então, essa popularização, assim, essa globalização da fitoterapia chinesa ajudou bastante essa questão de facilitar a administração, né? Porque hoje a gente tem tintura, a gente tem chá, que vem a gotinha para você fazer infusão, tem cápsula. E espero que tenha, assim, um biscoitinho saborizado para os cachorros. Eu acredito que dê. Agora tem que ser uma farmácia especializada, né? Uma pastinha. Acho que dá para fazer. Eu acredito que dê para fazer. Agora a questão da dose, assim, que... aí é com complicado, eles, né? É mais complicado. Mas seria bacana. Sim. Mas, assim, o comprimido, a aceitação é ótima. Comprimido pequenininho. Coloca no meio da comida, eles nem percebem. Mas no caso do ser humano é mais tranquilo a questão do sabor. Cada erva deve ter o seu sabor mais pronunciado. Não é gostoso. Então, assim,
para os humanos eu também passo a cápsula. Tô falando, mas é mais fácil ele entender que ele tem que tomar. Sim, com certeza. Para o animal, você administrar isso, dependendo do sabor, fica mais difícil. Não, para não dizer impossível, né? Porque Tem até que para ser beber goela abaixo. goela abaixo. Então, assim, fica inviável. Então, a cápsula hoje em dia é o que tem de melhor, assim, para utilizar. Porque realmente, assim, como você falou, o sabor não é bom, Não é deve bom. ser mais complexo. Sim. Então, ali na erva, eles usam extrato seco, né? Das ervas. E aí fazem a cápsula. E tem várias dosagens, né? Aí depende. A não ser que seja um cachorro doido igual da minha cunhada, o show que come até jornal pegando fogo. Ah, meu Deus! Aí talvez ele coma Ele quase morreu uma vez por conta de um osso de frango. Porque o povo desfiando o frango, caiu um pedacinho, ele foi, pegou na hora que foram, tentou engolir de uma vez, ficou entalado aqui. Oh, meu Deus. Também é um shih tzu. Nossa, é pra tirar. E você que tirou? Não, minha esposa conseguiu tirar porque ela chegou primeiro. Ai, meu Deus. Eu estava em casa. Mas se for um cachorro desses desesperado pra comer assim, não vai ter tanto... Fazer um patezinho. Facilita um pouco mais. Um patezinho sabor guipitã. Agora, é engraçado porque essas besteiras ele pega. Agora, quando é pra dar comprimido que o povo diz que é palatável, aí ele não. Ele não come. Ele não come. Ele sabe que é remédio. Mas aí, então, essa combinação vai estar direcionada para o efeito que você quer. Exatamente. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de usar é para tratamento de crise convulsiva. Então, eu alio a acupuntura com a fitoterapia chinesa para tratamento de crises convulsivas. Claro que a medicina chinesa, é uma das coisas que eu até queria explicitar aqui, ela não é concorrente da medicina alopática. A medicina chinesa, ela é amiga da medicina alopática. Então, assim, é um diagnóstico diferente? É uma teoria diferente? Mas ambas visam o bem-estar do animal. Então, por que não combinar e tentar diminuir um pouco o uso de um medicamento alopático, né? Que dá efeitos colaterais, para que você tenha esse equilíbrio. Que tem esse equilíbrio. Então, assim, e tudo conversado. Por exemplo, eu tenho um paciente que tinha crises convulsivas e eu comecei um trabalho junto com a veterinária responsável dele, neuro, né? E a gente foi introduzindo a acupuntura para essa crise convulsiva, introduzindo a fitoterapia chinesa e desmamando o anticonvulsivante que ele tomava. Claro que em comum acordo com a veterinária responsável dele, que gostava, que achava muito benéfico, que queria que ele ficasse sem o remédio, né? Então, é gradual, é conversado, não é o cachorro está tendo uma crise convulsiva na minha frente, eu não vou aplicar um diazepam no cachorro. Não. Porque tudo tem também o seu... Tudo tem o seu momento, né? Então, por exemplo, é o que eu costumo falar. Temos os estágios. Então, por exemplo, de uma forma mais invasiva, uma cirurgia. O animal não vai... que precisa de cirurgia, ele vai continuar precisando da cirurgia. Mas vamos fazer o tratamento também com a fito, com a acupuntura, com a dietoterapia. Vamos fazer também, né? São adjuvantes. Não são concorrentes, né? Então, eu vejo alguns profissionais ainda achando que é uma espécie de concorrência ali. Mas não, ele é uma terapia que é natural, que está visando o bem-estar daquele animal, que também é válida. Tipo, não está anulando o seu trabalho, mas está ajudando, né? Então, por exemplo, acontece de deixar uma dosagem mínima de anticonvulsivante, mantendo com a acupuntura e a fitoterapia. Às vezes chega de estar só com a acupuntura e fitoterapia, igual esse meu paciente, e ele está bem, nunca mais teve crise convulsiva. Então, assim, é um trabalho em conjunto, né? Eu gosto da medicina integrativa, eu acho que tem que ter uma conversa sempre entre os veterinários responsáveis do animal, para tentar proporcionar o mais alto nível de bem-estar para aquele animal, sem que ele tenha efeitos colaterais e etc. Acho que tem que ser bem conversado e faz bem, não é concorrência. O pessoal esperou a notícia aqui, né? Assim, alguns estados têm
adicionado na sua saúde pública atendimentos de medicina integrativa, como a medicina chinesa. Você acha que os hospitais veterinários, principalmente os públicos, a realidade vai demorar a chegar ou ela já está mais... Eu acho que está mais perto do que longe, né? Principalmente no que eu falei da parte ortopédica e na parte neurológica, né? Que tem muito mais estudo mostrando, né? Até a acupuntura e para essa questão ortopédica e neurológica tem muito mais estudo do que, por exemplo, a acupuntura como coadjuvante no tratamento de um hiperadreno, né? Então, eu acho que está mais próximo do que longe, mas ainda assim eu acho que está um pouco longe. Queria muito. Seria muito bom. Porque eu já fiz estágio com uma veterinária que trabalhava com acupuntura e peguei alguns casos bem interessantes com ela. De auxílio, por exemplo, no caso de intoxicação, que chegou, ela fez estímulo nos pontos lá, obviamente ela também entrou com medicação. Sim. Mas de imediato ela já fez estímulo em alguns pontos, e aí então depois é que ela fez, era até aqui na Zanorte, não lembro o nome, tem muitos anos isso também, não vou lembrar o nome não. E o que eu costumo falar assim, a resposta às vezes no animal, ela às vezes fica um pouco mais evidente porque não tem o mesmo fator que tem na gente. Que a gente faz acreditando que aquilo ali vai funcionar. Sim. O animal não tem essa percepção. Sim. Né? Sim. O animal, ele vem sem barreiras psicológicas, assim, né? Emocionais que a gente tem. Então, eu acho que eles respondem muito bem ao tratamento e muito mais rápido do que os humanos. Inclusive, há técnicas não invasivas, né? Por exemplo, um gato, um animal mais arisco, que não permite que eu agulhe, mesmo que seja a agulha mais fininha, eu faço a cromopuntura com bastão de cromoterapia, eu faço laser, às vezes até a compressão do ponto já ajuda. Então, eles são muito sensíveis às técnicas sutis. E isso é uma coisa que no ser humano não é bem assim, né? A gente usa mais a agulha, mas nos animais eles respondem muito bem a técnicas não invasivas. E do mesmo jeito a agulha. Aí é mais, eu acho que como você falou, a resposta é mais espontânea. Sim, é mais rápido. Né? Porque não tem essas barreiras que a gente tem. Sim. De dizer, não vai funcionar, ou vai funcionar, ou fica achando efeito colateral. Eu vejo muito isso na fito, né? Um paciente, um humano que não bebe água e é constipado. E aí eu passo uma fitoterapia para ajudar na constipação. E ele continua não bebendo água. E aí ele tem um super episódio de constipação e ele fala, foi a fita. Foi a fita, eu não vou mais tomar, não vou aumentar a dose, porque foi a fita, eu comecei a tomar, tive um episódio. Mas você não tá bebendo água, né? Não, milagre. Então, os animais não, né? Eles não vão ficar procurando... não, mas foi tal coisa, não foi a fito. Foi tal coisa, não foi a acupuntura. Os animais não têm isso, eles só respondem e é espontâneo. E a gente vê. E a aceitação é melhor entre os tutores dos seus animais ou com os pacientes humanos? Acho que igualmente. É? Igualmente, tem uma aceitação muito boa. Acho que assim, a forma com que você explica pro tutor faz muita diferença. Então, eu tenho a sensibilidade de explicar exatamente o porquê que eu tô passando aquela fórmula e qual vai ser o benefício, o que esperar, o que não esperar, né? Tanto que eu começo com uma dose menor. Assim, nunca vi ter efeito colateral com a fitoterapia chinesa, mas eu observo se ele vai vomitar, se ele vai ter diarreia, se ele vai, né? Possíveis efeitos colaterais, se não aumenta a dose, mas geralmente é bem tranquilo. Agora, na fita humana que eles ficam procurando um efeito colateral ali de... Até pra dizer que não funcionou. Pra dizer que não funcionou. Né? Aham. E... o que eu ia falar? E deve ser bastante gratificante também, quando você começa a ter resultados mais visíveis. Sim. Tanto para você quanto para o tutor. Sim. Por isso que eu gosto muito da fitoterapia, porque ele impulsiona muito o tratamento, né? Então, é o que eu falei, a acupuntura semanal ou 2 vezes na semana, a fitoterapia ele fica todo dia tomando, por, sei lá, 2, 3, 4 meses. Os tratamentos são longos.
Geralmente sim, 2, 3 meses. A não ser que seja uma coisa muito aguda, tipo, uma tosse dos canis. E aí eu passo uma coisa assim, pontual, né? Até ele sarar da tosse dos canis. Então, geralmente é em torno de 3, 4 meses de tratamento. Até mais, se for uma coisa muito crônica, pode até ser pro resto da vida, né? Então, por exemplo, um animal que tem uma protusão, sei lá, na cervical, ele vai tomar pro resto da vida, não tem problema. Porque se ajuda no controle da dor, ajuda na lubrificação. Então, assim... E acaba sendo mais seguro do que você usar medicamentos para o controle da dor crônica. Ainda mais porque esses medicamentos atacam o estômago deles. Então, chega muitos pacientes para mim que tomam uma GABA e que tá com gastrite, que deu diarreia. Então, assim, tem vários efeitos colaterais. E aí a gente vai conversando, vai desmamando introduzindo fitoterapia. E eles ficam super bem com a fito, para controle da dor. É interessante, porque acaba que, como eu falei, a gente tem muito essa noção de indicação só para o controle de dor, pós-operatório, e aí, beleza, faz ali a acupuntura, controlou a dor, tá beleza, tchau. Uhum. E pelo que a gente tem conversado aqui, não é bem só isso, né? Não. A gente tem, cara, uma gama de opções. Sim. Para o uso. Por exemplo, até para doenças cardíacas. Para dermatologia que eu gosto, que eu friso muito, que a fitoterapia é muito boa, para dermatite atópica, coceira, uma gama de lesões. Aí tem que ver se a lesão... Aí tudo vai entrar naquela anamnese. Se a lesão é pustulada... complexa. Ela tem muita hiperemia, ele coça, ele não coça. Isso tudo, principalmente se o coça e não coça, pra gente, muda tudo, né? Então, o tutor tem que estar vendo. Ele tá coçando, ele não tá coçando. Então... Aí entra nessa anamnese. E tem que ver também o próprio comportamento dele naquele momento, né? Sim. Durante a anamnese. E olhar a linguinha, olhar o pulso, tudo isso. É bem mais amplo do que eu imaginei. É outro universo. E eu conheci a acupuntura com esse universo. Eu tinha síndrome do vaso vagal, então eu desmaiava muito. E aí eu ficava, poxa, e eu queria cirurgia, né? É meio incompatível. E aí eu, caramba, como é que eu vou assistir uma cirurgia se eu não consigo ficar em pé? A cirurgia dura, sei lá, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. E eu não consigo ficar em pé. E aí minha cunhada, que é acupunturista, falou, vem aqui, deixa eu tentar. Fiz tratamento, nunca mais desmaiei. E aí foi a virada de chave pra mim, né? Porque o médico tinha me passado atenolol, fluoxetina e eu tinha 16 anos. E eu, poxa, não quero ficar tomando esses remédios, eu só tenho 16 anos, vou ter que tomar isso o resto da vida. E aí foi quando eu me apaixonei pela acupuntura. E quis trazer esses benefícios para os animais também, né? Que são nossos anjos. Legal. Como eu falei, cara, bem mais amplo do que eu imaginei. Sim. Porque a gente tem realmente essa ideia só do ortopédico. Operou a coluna, operou o joelho, operou não sei o que, manda para fazer reabilitação e acupuntura. E aí na própria clínica de reabilitação já tem acupuntura, né? E acaba que fica muito ligado só a isso. Sim, e mas não. É bem amplo. É bem amplo. Por exemplo, doente renal crônico. A acupuntura e a fitoterapia chinesa é muito bom para doente renal crônico. E não falam sobre isso, né? Síndrome vestibular, dermatopatias, tudo isso. Até como tratamento coadjuvante do câncer. Então, é muito bom a onco, para onco a fitoterapia chinesa. Porque, assim, não que vá substituir, por exemplo, eu tenho um medicamento que eu gosto muito de usar na fase ativa da sinomose, da parvo, sei lá, uma fitoterapia que é para fase ativa. Não vai excluir o medicamento que aquele animal está tomando, mas ele vai potencializar um antivírico, ele vai potencializar um antibacteriano. Então, por que não, né? Você adicionar. E eles têm propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias, analgésicas. E tudo isso é um complemento maravilhoso, mas que tem que chegar a esse conhecimento de que a fitoterapia é muito mais do que só ortopedia tem que e saber neurologia. dosar isso, né? Eu acho que...
faltando um pouco o povo abrir um pouco a cabeça para essas outras possibilidades. Uhum. Né? E é uma realidade que está chegando. E está chegando e está vindo com força a medicina integrativa, né? Tanto, inclusive, eu ia falar sobre a alimentação, como é importante, né? Como eu expliquei, a alimentação ela vai influenciar muito na energia do animal. Então, aquele animal que come mal, que come uma ração muito gordurosa, não vai fazer um milagre. É bom você aliar a tudo. A uma dieta apropriada, a uma prática de exercício físico e a acupuntura. Então, é um complô ali de várias técnicas que vão... A própria medicina tradicional chinesa, ela vai envolver isso tudo, né? A medicina tradicional chinesa fala que se você... nossa energia, a nossa essência, que é uma das substâncias, um dos 3 tesouros da medicina chinesa, é o Qi, o Xue e o Jin. O Qi é a energia que vai circular nos meridianos, como se fossem vasos sanguíneos de energia. Assim. O Xue é o sangue. Mas o sangue, Xue, o sangue da medicina chinesa. Uhum. E o Jin, que é a essência. E a nossa essência, ela vem dos nossos pais. Então, ela vem do pai e da mãe no momento da fecundação. Então, o estado do animal, o estado do ser humano, no momento da fecundação, ele é importante. E o Jin, ele vai fazer parte do Jin, a essência pré-celestial e a essência pós-celestial. A essência pré-celestial não tem jeito. Você já tá com ela aí e ela é uma fonte totalmente esgotável. Acabou Jin, você morre. Então, para a medicina chinesa é isso. Acabou o Jin, você morre. E o Jin, ele é usado o tempo inteiro para fazer Qi e Xue. Então, como é que você preserva o Jin? Respirando bem e comendo bem. Se você não respira bem e você não come bem, e se você se estressa muito, você está gastando mais Jin do que o necessário. E aquilo ali vai embora, não tem como. Não tem como repor. Então, para você preservar a essência, um animal tem que comer bem, comer uma dieta balanceada, respirar bem, fazer exercício. Então, não tem como... Acabou o Jin, é como se fosse a nossa bateria, né? Então, é muito importante a dieta, a respiração e a falta de estresse, assim, que hoje em dia é muito difícil, né? Mas é uma das coisas que vai abaixando aí a nossa bateria. É bastante... É muita coisa. É muita coisa. Não, eles falam até alimentos processados no micro-ondas. Falam que alimentos processados no micro-ondas, eles perdem o guti, que é a energia dos alimentos. Então, assim, é difícil. É complexo, cara. É complexo. É complexo. Até a questão da respiração eu já acho complexo. Porque a gente, se você reparar agora, talvez você esteja com o abdômen contraído. É possível, até porque eu tô gripado e bem entupido. Mas é assim. E essa energia é esgotável. Então, a gente tem que sempre preservar. Sempre alimentar bem nossos animais, com a ração de qualidade. Se possível, com uma dieta natural, com uma BARF, não sei. O que for, também o que é possível para o tutor, né? Sim, porque isso é muito importante. Você não vai passar uma dieta, uma BARF para um tutor que não tem tempo, que não pode. Complica mais um pouco, né? Mas pelo menos uma ração mais balanceada, sem transgênico. Assim, um mundo ideal, né? Seria uma BARF, mas... Não é para todo mundo e está tudo bem também. É complicado você aplicar isso de forma 100%. Sim. Mas, obviamente, se o tutor tiver o interesse de fazer, ele vai dar um jeito. Sim. Né? Até como você falou, as medicações em horários teoricamente meio doidos, assim. Mas se o tutor tiver realmente o interesse em fazer aquilo, ele vai fazer. Sim. Ele vai arrumar um tempo para fazer. Né? O pessoal preparou aqui algumas coisinhas básicas. Tá? São perguntas de respostas teoricamente rápidas. Tá? Qual que é o seu animal favorito? Tigre. Que animal você seria? Tigre. Quais os maiores problemas que você trata com a fitoterapia chinesa? Sinomose, síndrome vestibular e artrite. Um sonho. Um sonho
acho que seria conseguir integrar a medicina chinesa e as medicinas naturais em todas as clínicas do mundo. Seria, acho que, um sonho meu. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Acho que a rapidez, agilidade. Filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Tem um cachorro no Irmão do Jorel? Eu gosto muito do Irmão do Jorel. Talvez. Não Aquele sei, desenho é me meio fugiu. doido. Tem algum animal que você tem medo? Canguru. Ah, não, para. Eles têm músculo e eles ficam em pé e Eu fui no oceanário, no aquário de São Paulo, no início do mês e tinha um canguru e eu... fica aí. Eu tenho medo. Não que os medos tenham alguma explicação. Eu não tenho medo de cobra, mas o canguru tem um vídeo que ele bate num vidro, assim, com certeza na Austrália. Eles são travados, né? travadões e eles dão soco e eles enforcam cachorros. Eu vi o cara brigando com o cachorro pra soltar o canguru soltar o cachorro. É um animal do mal. O que você gosta de fazer durante seu tempo livre? Ficar em casa, assistir uma série, passear no shopping. Qual é a melhor parte de trabalhar com a medicina chinesa? A melhor parte de trabalhar com a medicina chinesa é ver a melhora daquele paciente, ver principalmente o espanto assim, do tutor de falar, caramba, realmente ele melhorou tal coisa, e ver a resposta deles rápida, assim, é bem gratificante. E você faria alguma outra especialidade dentro da veterinária? Eu acho que eu faria endocrinologia. Endócrina é legal. Aham. Endócrina é legal. E microbiologia, patologia clínica, quase fui também. Olha os barulhos vazando pra cá e fica brigando comigo daqui a pouco. E qual a parte mais gratificante do seu trabalho? Uma das coisas que eu acho muito gratificante é ver eles mesmos aceitando a terapia. Então, às vezes eu chego... Na primeira consulta, ele tá meio arredio, ele não tá entendendo o que tá acontecendo, que eu tô agulhando o bichinho e tal. E depois ver nas outras sessões que ele aceita e ele fica quieto e ele sabe que aquilo ali é pro bem dele. E é muito legal ver isso. E se você pudesse dar uma pequena dica para o estudante de veterinário que pensa fazer uma especialização em fitoterapia chinesa? Vou falar para essa câmera aqui. Não desista. É complicado na primeira vista. É muito diferente do que a gente aprende durante o curso inteiro. Mas é um universo novo e eu tenho certeza que vai te cativar. E pesquisem bons cursos e se empenhem que você vai ver resultados maravilhosos. E uma pequena dica para os tutores, para o pré e pós-atendimento com a fitoterapia. Bom, primeiro não estranhe que todos os nomes são muito esquisitos e são chinês e às vezes nem eu sei falar, mas é para tratar seu bichinho e ele vai ficar bem. Agora, a temida roleta da Ianca. Ai, ai. Gira a roleta aí, Ianca. Todo mundo tem medo da música? Esse é mais fácil. Ai, ai. Pode 3 começar. animais com a letra C. Canguru, cachorro e cabra. Olha. Bota outra aí, Ianca, já que esse foi fácil demais. Tinha acabado de falar do canguru. Então, de novo. O que mais cai é esse? Tá aqui, ó. Eu vou te dar pra você ler, porque nem eu acho que dou conta de falar esse troço aqui, não. O rato roeu a rolha da garrafa de rum do rei da Rússia. Eita, deixa eu ler, que eu não vou gravar. É. O rato roeu a rolha da garrafa de rum do rei da Rússia. O rato roeu a rolha da garrafa de rum do rei da Rússia. O rato roeu a rolha da garrafa de rum do rei da Rússia. Lenda é fácil. Foi nível básico. Queria agradecer. Muito Acho que obrigada, foi André.
bem esclarecedor, como eu falei, para mim, acabou que eu tive uma visão um pouco mais ampla, e espero que quem estiver assistindo a gente também tenha tido essa visão mais ampla, porque a gente foge daquela receita de bolo básica, Sim. como a gente comentou, que é só para controle de dor, é só para pós-operatório ortopédico. Então não, dá para ser adjuvante de câncer, dá para adjuvante como tratamento de endócrino, dermato. Então tem uma gama de opções aí. Sim. Eu acho que vale a pena, inclusive, nossos colegas veterinários buscarem saber dessas Sim. opções para que a gente possa sempre fazer o melhor para o animal. Sim. Né? Queria agradecer mesmo. Muito obrigada, André, pela oportunidade. E até falar que vai ter um curso de fitoterapia aqui em Brasília, né? Do Francisco Bruno, que é meu mentor. Vai começar dia 9 de março. E tem mais informações do site fitodobem.com.br. Muito bom. E muito obrigada, André. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Comunicação, internet, marketing, tráfego. Temos aqui um estúdio com chroma key, então dá para fazer videoaula, dá para fazer um monte de coisa. E dizer que é isso. E até semana que vem.